Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Mendes, engenheiro civil da Procomp Engenharia, dando continuidade aí ao vídeo que a gente postou há um tempo atrás sobre sistemas de recalques de água fria. A gente decidiu dar continuidade explicando agora como é que funciona o dimensionamento desse sistema. Se você quer aprender como é que faz um dimensionamento de um sistema de água fria e como selecionar as bombas, esse vídeo é para você. Então curte e compartilha esse vídeo e quem ficar até o final desse vídeo vai receber as instruções para conseguir pegar o material que a gente vai estar utilizando aqui, utilizando a planilha de dimensionamento para esse tipo de sistema. Então aproveita o vídeo. Bom, pessoal, eu vou ser bem direto aqui nas explicações, vou buscar ser o mais sucinto para conseguir explanar o conteúdo como um todo. Então vamos lá. Antes da gente fazer um sistema de recalque, a gente não bota a mão na massa lá no software, independente de qual seja ele, para modelar esse sistema. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser isso aqui, ó. De acordo com o nosso passo a passo, a gente viria aqui e calcularia o consumo diário. Esse cálculo do consumo diário irá depender de quê? Do tipo de edificação que você está trabalhando e da quantidade de pessoas. Então, você vai levantar esses dois parâmetros com o seu contratante e vai vir aqui na planilha de cálculo e colocar a quantidade de habitantes e o consumo per capita. Vamos botar aqui um exemplo de uma edificação de 300 habitantes e o consumo per capita de 200. Onde é que eu tiro esse consumo per capita? Existem vários locais da literatura que você pode estar tirando esse valor aqui. Eu coloquei nessa aba aqui, vou colocar até aqui, dados. Vários dados que são comuns na literatura de comprimento equivalente, vocês vão ver mais para frente para que serve. E também coloquei aqui de consumo horário, consumo per capita. Então aqui são valores usuais, o ideal é que possa ser feito até um estudo de como é que funciona. Isso aqui nada mais é da quantidade de litros que uma pessoa consome por dia nesse empreendimento. Então, a partir disso, a gente vai ter o nosso consumo diário, certo? Então, vamos ter uma edificação de 300 habitantes, suponhamos, e que cada habitante consome 200 litros por habitante dia. Então, a gente tem um total de consumo diário, 60 mil litros para essa edificação hipotética, certo? Qual é o próximo passo para a gente calcular esse sistema? A gente tem que definir o quê? Definir o tempo de abastecimento. Onde é que a gente encontra essa definição? Na NBR 5226. Veja, a NBR fala nesse item aqui, 6.7.2, que o tempo máximo limite para ser abastecido um reservatório deve ser 6 horas e em caso de residências unifamiliares o tempo máximo deve ser de 3 horas. Em outras palavras, isso aqui é o tempo máximo que o reservatório pode ser abastecido. Então, a partir disso aqui, a gente consegue encontrar a vazão que a gente vai utilizar para o nosso empreendimento. Visto que aqui a gente está tratando, no exemplo de uma edificação comercial ou de multifamiliar, que é o mais comum para a gente ter sistemas de recalque, a gente pode utilizar então até 6 horas, ficando a critério do projetista, escolher um valor entre 1 hora e 6 horas, por exemplo. Quanto menor essa hora que a gente utilizar, maior vai ser a vazão, logo maior vai ser a perda de carga e maior vai ser a nossa bomba. Então, quanto mais tempo a gente puder utilizar, por exemplo, se a gente colocar aqui 6 horas, mais econômica será a nossa instalação, certo? Então, aqui a gente vem na planilha de cálculo e vou colocar aqui, por exemplo, 6 horas. Dou Enter, ele calcula a vazão e bota aqui, ó, diâmetro de recalque calculado. Esse diâmetro de recalque calculado, ele está utilizando aquela fórmula de Forshamer. Se vocês procurarem nos livros, na internet, é uma fórmula empírica que a gente utiliza para se basear, para escolher o diâmetro do recalque e da sucção. Então, aqui, ó, até no nosso passo a passo está aqui, escolher o diâmetro da tubulação a partir da fórmula de Forshamer. E usualmente, como é que a gente escolhe o diâmetro de sucção? A gente escolhe o diâmetro de sucção como um diâmetro comercial acima do diâmetro de recalque. Então, se a gente escolher um diâmetro de recalque, por exemplo, de 40 milímetros, o diâmetro de sucção a gente adota o de 50 milímetros. Então, é uma forma usual de se fazer. Quando a gente definir esse diâmetro, ó, veja que a planilha a gente já alimentou
Tudo que tiver em branco, ela calcula sozinha, e o que tiver nesse cinza mais claro, a gente alimenta como parâmetro. Então, aqui ele vai calcular e você é quem vai adotar o diâmetro. É importante, aqui a gente deve colocar o diâmetro interno da tubulação. E aí me faz lembrar de outro ponto, ó, que a gente acabou até passando aqui, ó, no passo a passo, que foi definir o tipo da tubulação. Isso é muito importante. Qual é o indicado para um sistema de recalque? No sistema de recalque, a gente pode utilizar tanto o PPR quanto o CPVC. Esses são os dois tipos indicados. O PVC, ele é um material que ele é mais frágil, e como o sistema vai ser diretamente pressurizado, ele pode vir a apresentar muitas interferências. Então você vai ver com a equipe que irá executar o projeto qual é a preferência de material que eles vão utilizar, ou PPR ou CPVC. Outro ponto é que o PVC ele não aguenta o aquecimento da tubulação. E logo na saída da bomba, pelo rotor estar girando, a gente vai ter o aquecimento dessa tubulação inicial, que pode ocasionar o aquecimento da tubulação. E como o PVC não resiste a esse aquecimento, você pode ter dano a essa tubulação, certo? Para esse exemplo aqui, a gente vai estar utilizando o PPR. E só depois da gente fazer todo esse conhecimento prévio é que a gente entra na etapa de modelar a nossa tubulação. Veja que muitas pessoas fazem um caminho totalmente errado. Elas vão logo modelando a tubulação e aí acabam tendo muito retrabalho. Então, só depois de escolher o diâmetro da tubulação, definir esse tempo de abastecimento, de definir o tipo de tubulação e calcular o consumo de ar, é que a gente deve vir modelar o caminhamento de tubulação. E aqui, ó, esse exemplo é o mesmo que eu utilizei na aula anterior, que está aqui no YouTube, basta você procurar no nosso canal. E aqui seria a etapa que a gente concebe esse modelo. Então você vai fazer todo o traçado, igualzinho com o que a gente explicou, tem explicando aqui todo o funcionamento do sistema, como é que funciona cada válvula dessa. Então, não é para vocês terem dúvida mais nessa parte, que é só olhar na aula anterior. E depois que faz todo o sistema de bomba, esse caminhamento aqui deve vir pelo shaft e percorrer o caminhamento que não dê interferência com a superestrutura da edificação. Depois deve-se apenas alimentar o reservatório. Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando sobre o esquema e como é que funciona o reservatório de uma edificação como essa. Então, depois de modelar, por que a gente só modela depois? Porque a gente só tem essa informação de diâmetro que a gente vai utilizar depois de fazer todos aqueles cálculos. E se a gente modelar com diâmetro errado, a gente vai ter muito retrabalho tendo que alterar todas as peças do nosso sistema. Então, com o sistema todo modelado, a gente consegue vir para a segunda parte do nosso cálculo, certo? Que é calcular os comprimentos equivalentes e os comprimentos de tubulação. O objetivo geral de todos esses cálculos aqui de comprimento equivalente e de tubulação é para calcular a perda de carga total e conseguir definir assim a nossa bomba, que é o principal do nosso cálculo do sistema de recalque. Então, bom, como é que a gente faz isso aqui na planilha? Quando a gente alimenta esses parâmetros aqui de diâmetro interno, e onde é que eu vou pegar esse diâmetro interno? Você vem no diâmetro comercial, a partir da fórmula de Forchheimer, por exemplo, deu aqui 0,048 metros. O diâmetro comercial que a gente tem seria o de 50 milímetros. E aí você vai vir no catálogo, como por exemplo da Tigre, e aqui ó, 50 milímetros é o diâmetro comercial. Então a gente tem que adotar o diâmetro interno para os nossos cálculos ficarem o mais correto possível. Então a gente vem aqui e coloca 0,0408. Na verdade, é isso mesmo. 50 e o diâmetro nominal 60 vai ser isso aqui. Veja como a tubulação, quando a gente utiliza o diâmetro interno, ela muda bastante, né? Então, aqui a gente já alimentou esses dados e a planilha já vai calcular para a gente a velocidade e a perda de carga na tubulação em metro por metro. Então, a velocidade ele é um parâmetro importante para a gente analisar se a gente está trabalhando com velocidades muito altas.
O problema de se trabalhar com velocidades muito altas é o golpe de ariete. Então, o ideal aqui é que no recalque isso aqui não passe de 2,5 a 3. Talvez trabalhar até menos do que 2 metros por segundo, certo? Feito isso aqui, a gente consegue ter análise desses dados e também pode utilizar eles para calcular o comprimento equivalente. Então, vamos lá. O que seria o comprimento equivalente no recalque? O comprimento equivalente no recalque é o comprimento que corresponde à perda de carga das conexões na instalação do recalque. O recalque é a tubulação que sai da parte superior da bomba. Para fazer isso, a gente tem duas maneiras de fazer. Podemos vir aqui em dados e pegar aqui, ó, por exemplo, contar quantos cotovelos a gente tem na nossa instalação, ó. E qual o caminhamento que a gente vai utilizar? A gente escolhe um desses aqui, ó. Vamos facilitar a nossa vida. Selecionar essa válvula de pé com crivo. Vou fazer o caminhamento mais longo de tubulação. Até aqui, por exemplo. Aqui a gente pode desconectar. Porque a bomba vai funcionar apenas uma por vez. Então a gente vai fazer aqui o caminhamento crítico, que é o caminhamento quando essa tubulação, quando essa bomba estiver ativa, que será mais desgastoso em termos de hidráulica. Vou dar um HI, pronto. Então, esse aqui é nosso caminhamento crítico, certo? E aí, para calcular o comprimento equivalente, a gente iria verificando aqui, ó. Um joelho, 2 joelhos, 3 joelhos, 4 joelhos. Iria fazendo a soma desses joelhos, depois viria nessa tabela e veria aqui, ó, a quantidade de joelhos multiplicado pelo comprimento equivalente. E colocaria esse dado bem aqui, isso para o recalque. Colocaria aqui, ó, comprimento equivalente, certo? Outra forma de fazer isso, que eu trouxe aqui também, o catálogo da Tigre, ele ensina a fazer de outra forma, que também é válida. Você vai somar todos esses coeficientes. Opa, acabei saindo aqui. Deixa eu voltar para a página. Você vai somar todos esses coeficientes aqui, ó. Ao somar todos os coeficientes, você vai colocar aqui na planilha e ele vai fazer essa mesma fórmula que está aqui, ó. Soma dos coeficientes, ele vai pegar a velocidade e vai multiplicar e dividir por 2 vezes a gravidade e vai dar o comprimento equivalente. Então, a gente tem essas duas formas, ou pelo catálogo, ou pelo próprio, por esse modo aqui, que ele é um modo universal, ele é um modo de livro, tá? Na literatura. Esse modo aqui, eu indico que para cálculos refinados a gente utilize esse sistema aqui, porque ele usa a velocidade, ele está no catálogo da Tigre, ele é específico para a tubulação de PPR, e esse aqui ele é mais geral, ele não especifica a tubulação, ele está há mais tempo na literatura, porém funciona também. É importante lembrar que o comprimento equivalente, a gente deve colocar tudo, todas as conexões. Tudo que não for tubulação deve vir no comprimento equivalente. Então, registro, válvula de retenção, a válvula de pé com crivo. Então, nesse momento, a gente vai vir aqui no recalque, vai verificar cada um desses elementos que não é tubulação e que está no caminho. Ó, isso aqui não faz parte do caminho crítico. E quando a bomba estiver ligada, a gente vai estar aqui, ó. A água, você tem que pensar o seguinte, o caminho crítico é aquele em que a bomba está ligada, a água está percorrendo e ela tem mais dificuldade de chegar no reservatório. Quando a gente ligar a bomba, a água vai percorrer esse caminho crítico aqui, ó. Certo? Ele não irá para aquele lugar lá porque estará com o registro fechado. Então, essa é a interpretação que a gente tem que fazer. E aí você vai levar em consideração o comprimento equivalente. Essa conexão, essa. Tudo isso aqui vai somar, ou somar pelo método que eu mostrei desse aqui, ou por o somatório dos coeficientes, e colocar nesse campo aqui, ó, o somatório dos coeficientes, e aqui ele vai dar a perda de carga, na verdade, comprimento equivalente. Aqui, soma dos coeficientes. Pronto. Então, você vai somar os coeficientes aqui,
se quiser fazer pela fórmula do catálogo da Tigre. E aí, quando você somar os coeficientes, ele vai dar o comprimento equivalente. Você coloca aqui, para o recalque e faz igualmente para a sucção. A sucção seria esse trecho. Seria pegando daqui. Se você não quiser fazer por essa fórmula, quiser fazer pelo do livro, dos livros, né, pela literatura, isso aqui tem várias apostilas, livros, você vai vir aqui, vai somar cada um, por exemplo, tem 5 joelhos, aí você vem aqui, ó, diâmetro de 50, 5 vezes 1,7, mais, aí tem 3 T's, por exemplo, aí você pega aqui o T, vê se ele é de passagem direta, lateral, isso aqui é a forma que o fluxo está passando, ó. Um T de passagem direta, a água vem e passa reta aqui, ó. Um T de passagem lateral quando, por exemplo, aqui, a gente tivesse uma derivação dessa forma aqui, ó, para o caminho crítico. Então, o T seria de passagem lateral, porque ele está fazendo essa curva. E aí você vai fazendo essas somas e você escolhe todos os tipos de conexão, soma e colocaria aqui nesse campo aqui, tá certo? O comprimento de tubulação ele é muito fácil da gente colocar. É só ir somando realmente os trechos de tubulação. Aqui no Revit a gente consegue através de parâmetros, né? A gente clica na tubulação, aparece aqui o comprimento, tá em centímetros ou em milímetros aqui, e aí a gente vai somando. Tá em milímetros, na verdade, dividido por 1000, tá 1,56 metros. E aí soma todos esses trechos e faz isso sempre separado, para o recalque e para a sucção. Por exemplo, aqui a gente somaria da sucção, veria aqui, ó, comprimento de tubulação na sucção, que alimenta. Aí depois viria somando todos os trechos de recalque só na tubulação. E colocaria aqui, ó, comprimento e tubulação de recalque. A própria planilha aqui, ó, a partir dessa perda de carga que ele calcula em metro por metro, que está bem aqui, ó, ele já vai calcular a perda de carga no recalque e a perda de carga na sucção. Sendo bem sucinto aqui, o que é que ele faz? A perda de carga na sucção vai ser a somatória do comprimento equivalente mais a somatória do comprimento de tubulação multiplicado pela perda em metro por metro. E ele faz isso tanto para o recalque quanto para a sucção. Por que a gente faz isso separado? Porque os diâmetros são diferentes. O diâmetro do recalque é um e o diâmetro da sucção é outro. Então, por isso que a gente faz esse cálculo separado para o recalque e para a sucção. Por fim, a gente tem um desnível geométrico, que é tudo aquilo que a gente precisa vencer. Então, a gente imagina que a bomba está trabalhando ali para conseguir levantar o fluido. E o que é que ela tem que vencer para conseguir levar o fluido de um reservatório para o outro? Ela tem que vencer um desnível geométrico, que vai ser contabilizado daqui até aqui, que é o que ela tem que vencer, ou seja, ela tem que levar água desse ponto até esse ponto. Então a gente vê o desnível, você pode traçar um corte e ver esse desnível da válvula de pé com crivo até o ponto de alimentação, somado com toda a perda de carga do sistema. Ou seja, a altura manométrica que a bomba precisa é esse somatório aqui. Essa aula foi bem extensa. Eu acredito que pode ter dúvidas, então você pode deixar no comentário. E aqui no nosso passo a passo, está bem descrito o que a gente tem que fazer. Então, é a forma mais eficiente de fazer. Vê esse vídeo com calma, reveja se tiver dúvidas e pode também sempre estar nos perguntando como é que funciona cada um desses sistemas. Com a altura manométrica e com a vazão do sistema, a gente já pode selecionar a bomba. Entra no catálogo do fabricante e seleciona essa bomba a partir desses dois parâmetros, certo? Se você quiser essa planilha aqui, que é a nossa planilha que calcula isso aqui praticamente de maneira muito mais rápida, porque todos esses cálculos aqui, se fossem feitos manuais, iam demorar muito tempo. Eu consigo calcular esse sistema aqui em torno de 10 minutos, 5 minutos, sem estar explicando como nesse vídeo. E aí, também tem um ponto muito importante, que é, ao final de tudo isso, verificar o NPSH da bomba. Que eu vou fazer um vídeo específico explicando sobre isso aqui. É algo bem mais técnico, assim, mas que você encontra nos catálogos das bombas. E é uma verificação que pouca gente faz. E que ela é bem mais simples, mas tem que ser feita, certo? Se você quiser todo esse material aqui, basta seguir a gente lá no Instagram
e mandar um direct para a gente pedindo essa planilha aqui e tá seguindo a gente. É só isso que precisa ser feito, tá? Então, um abraço, até os próximos vídeos.